Ninguém ao meu redor sonhava com isso, e eu sonhei mesmo assim. E durante muito tempo eu me perguntei, e ainda assim essa dúvida às vezes vem: será que eu sonho muito grande? Será que eu sonho muito alto? Será que eu realmente sou capaz de concretizar tudo o que eu desejo, tudo o que eu almejo para minha vida e construir essa vida dos sonhos que eu tanto sonho? Então, são questionamentos que sempre estão presentes na minha vida e pode estar na sua também, porque quando a gente não tem referências para nos inspirar perto da gente, como por exemplo, você está sendo a primeira pessoa da sua família a se mudar de estado, foi o meu caso. Eu fui a primeira pessoa da minha família a ir para a faculdade. E não que os meus irmãos ainda não possam ir, mas eu fui a primeira. Então é algo que a gente gostaria muito de estar caminhando com as pessoas, tanto da nossa família quanto amigos e pessoas que a gente convive, mas às vezes não dá, porque as pessoas elas têm outros propósitos, outros sonhos. E quando a gente não divide esses sonhos com as pessoas, em sentido de que não tem ninguém que faça algo semelhante do que eu faço perto de mim, às vezes a gente acaba pensando, nossa, será que eu realmente estou fazendo certo? Será que eu estou no caminho ideal para minha vida? Porque os meus sonhos parecem tão grandes, e não vejo ninguém perto de mim conquistando algo parecido, e acaba que eu fico sem referência, eu fico sem quem me inspirar ao meu redor. Então, por isso eu uso muito as redes sociais para isso, mas de uma forma muito equilibrada, e também isso é muito importante salientar para você: se baseie, se inspire nas pessoas, se motive por meio do que elas conquistaram, mas não deixe isso contaminar a tua mente, porque senão tu vai se pôr pressão, tu vai gerar muita ansiedade. Foi exatamente o que aconteceu comigo e acontece às vezes, porque a todo momento a gente está propício, não importa o quanto a gente estude sobre desenvolvimento pessoal, o quanto a gente esteja evoluindo a nossa mente, a gente está propício a ficar contaminado de conteúdo motivacional e não sair do lugar, que daí em vez de tu ficar fazendo algo, executando a tua vida, tu tá vendo os outros executarem a deles, e tu tá fazendo os outros ganharem dinheiro. Então, eu queria tanto ser criador de conteúdo, mas tu não liga a câmera do teu celular e não grava, tu não cria uma estratégia para tu começar a criar conteúdo para as redes sociais. Então, é algo que você precisa começar, tá? Independentemente se você vai estar sozinho nessa, se não vai ter ninguém para te apoiar. Se você vê o Thiago Fint, que é aquele cara que conseguiu muitas coisas, o cara é multimilionário, mora, acho que, se eu não me engano, é em Beverly Hills, lá nos Estados Unidos. O cara tem muito dinheiro e ele é incrível nesse sentido de como ele conseguiu ganhar dinheiro e furar a bolha dele. Então, fure a sua bolha. Se você precisar sair do seu estado para você evoluir na sua vida, porque ninguém ali na sua cidade pensa em crescimento tanto quanto você, ou sua cidade é muito pequena e você não vê potencial, saia dali. Então, fure a sua bolha, sabe? Pense além do que as pessoas querem que você pense ao seu redor, porque o sistema, de modo geral, tá aí para que a gente não pense, né? Então, vamos pensar, vamos usar a nossa mente em prol dos nossos sonhos. Eu sempre sonhei em ser uma grande comunicadora, eu sempre sonhei em aparecer para o mundo todo, em ser vista, em ser reconhecida. E não para chamar atenção, mas sim pelo meu trabalho, pelo meu esforço, pelo meu talento. Porque eu tenho um dom, eu tenho um talento e eu quero ser vista por isso. Eu, desde muito pequena, venho desenvolvendo a minha comunicação, a habilidade de me comunicar cada vez melhor. E, obviamente, eu tenho um pouco de facilidade nisso, reconheço completamente, sempre tive desde pequena. Eu sou uma pessoa naturalmente introvertida, eu não gosto muito de ficar socializando o tempo todo. Eu tenho uma bateria social, e quando ela esgota eu não consigo falar com ninguém porque eu não me sinto bem. Eu não gosto de estar em um ambiente muito cheio. Talvez seja por conta da ansiedade que eu desenvolvi na adolescência, pode ser que sim. Eu tô tratando isso, a gente vai cada vez mais se acostumando com as coisas boas, a gente vai também quebrando, rompendo esses padrões. Então talvez seja um padrão e eu vou romper ainda, mas até esse momento eu me sinto mais uma pessoa introvertida, reservada, porém eu tenho muita facilidade em extroversão com relação à conversa. Então, a conversar com as pessoas, a conhecer pessoas novas, eu acho isso muito prazeroso, sempre achei, sempre fiz amigos de forma muito fácil. E hoje eu não tenho quase amigos porque, como eu falei no início do vídeo, é difícil tu ir caminhando, tu ir construindo coisas na tua vida e tu ter pessoas para te acompanhar. E, querendo ou não, é muito solitário esse processo de tu estar em construção, de tu estar em movimento, de tu estar em busca por evoluir. E tu vai, quanto mais tu vai evoluindo e tu vai furando a tua bolha, tu vai percebendo que certas pessoas não te cabem mais, e até da tua família. Tu vai percebendo que ambientes não te cabem e tu quer sair dali. É como se tu quisesse fugir. É incrível a sensação de liberdade que a gente tem quando a gente sai da bolha que a gente cresceu. E eu parei de ouvir conselhos de pessoas que não construíram nada na vida.
e comecei a olhar só para quem construiu. E se no meu redor não tinha ninguém que construiu o que eu gostaria de ter um dia, então eu procurei no digital e foi exatamente o que eu fiz. E desde muito pequena eu sempre estive imersa no meio da comunicação com pessoas influentes da área, porque tanto que eu conheci muitos jornalistas e eu sempre quis ser jornalista. Hoje eu faço direito, quem sabe em algum momento eu mude, quem sabe eu permaneça, mas o meu foco sempre foi, sempre será a comunicação de forma geral, escrita, a oratória, falar com as pessoas, ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, a ver o seu propósito interno e realmente colocar isso em prática, executar tudo que tu precisa para tu construir tua vida dos sonhos. Então eu, desde muito pequena, estando nesses ambientes e com essas pessoas, eu fui me colocando aos poucos, né? Porque eu sempre fui muito comunicativa. Então eu chegava no meu professor que eu tinha, que ele também era muito comunicativo, e ele era uma pessoa influente, e eu comecei a pedir oportunidade. Ah, professor, eu quero muito ser jornalista. Você sabe o que eu poderia fazer se a gente podia criar um programa de rádio aqui para a escola? Eu comecei a trazer ideias. E eu vou te falar, isso faz total diferença. Tu criar as tuas oportunidades. Eu sempre criei as minhas. Se eu estava conversando com alguém e eu via que aquela pessoa começava a falar algo e que ela conhecia outras pessoas que eu talvez fosse útil eu conhecer para me ajudar no meu processo, para me dar conselho, não por interesse necessariamente, né? A gente sempre tem, pode ser de networking, de conselho, a gente sempre tem um interesse. Porém, para conhecer pessoas, quanto mais pessoas conhecer, melhor. Eu achava que era. E ainda isso é muito presente, muito útil. E eu comecei a ir cada vez mais, estando nesses ambientes em que eu tinha que me comunicar, em que eu falava em público, em que eu treinava essa habilidade de me comunicar melhor. E aí eu fui, até que o momento eu consegui uma oportunidade para ser locutora de rádio aos 16 anos de idade. Nunca na história do rádio, pelo menos não da minha cidade, ali perto do meu estado, que eu conhecia alguém, uma moça, uma menina com 16 anos, havia conseguido uma oportunidade semelhante. E eu me sinto muito honrada, muito orgulhosa até hoje por isso. Então é algo que mudou a minha vida, mudou a minha mentalidade, a minha visão do que eu queria para minha vida. Foi ali que eu descobri, que eu senti dentro de mim que um dia eu queria ter meu podcast, porque eu queria muito mais além do que conversar com as pessoas por ligações, por lives e tocar músicas, porque eu tinha o meu programa de música. Eu queria falar, eu queria ter uma troca com as pessoas, eu queria conhecer as pessoas, me aproximar delas. Então toda a bagagem que eu fui construindo depois me levou para ser redatora em um jornal da minha cidade. Então eu era uma repórter, só que estando no segundo ano do ensino médio. E também ali naquele local, as pessoas sempre diziam na minha cidade, meu Deus, nunca que um jornal daria uma oportunidade para uma pessoa que não tivesse na faculdade de jornalismo e tu está recém no segundo ano, né, do ensino médio. Porém, eu já tinha 18 anos, eu tinha recém completado. Então, esse tipo de experiência, por que eu tô trazendo isso aqui para ti hoje nesse vídeo? Para tu entender que às vezes é a gente que tem que criar as nossas próprias oportunidades, que somos nós mesmos quem devemos acreditar naquele sonho que pode parecer impossível para os outros ou que as pessoas não têm ao nosso redor, porque as pessoas, elas pensam pequeno. Então se acostume com isso. Quanto mais você for crescendo, mais você vai analisando, estudando pessoas e você vai percebendo que as pessoas pensam pequeno e tá tudo bem. E não é todas as pessoas, não é generalizando. Porém, geralmente as pessoas que a gente convive e que a gente não consegue se inspirar e que elas julgam os outros, que elas criticam os outros, que elas não construíram nada, mas elas também diminuem os outros, essas pessoas, elas talvez vão querer te sabotar, vão querer te colocar para baixo. Então é importante que tu tenha a tua cabeça e os teus pensamentos bem alinhados com o teu propósito, com os teus sonhos, para tu não se deixar desequilibrar e cair por causa dessas pessoas, tá? Porque vai ser solitário, vai ser. Ainda é para mim muito solitário não ter um amigo, uma pessoa que eu conheça, que eu converse, que eu possa trocar mensagens, que cria conteúdo, que deseja viver da criação de conteúdo, que tem um canal no YouTube, que a gente pode trocar conversas sobre isso. Eu tenho só o meu namorado, graças a Deus ainda é o meu melhor amigo, então eu consigo trocar muita ideia com ele, mas ele cria um formato diferente, um tipo diferente, então não é nem o que eu faço, então é algo que eu realmente não tenho referência. Eu vou ser a primeira, eu vou ser a referência para quem me conhece, para quem vai me conhecer. Então eu penso por esse ponto. Beleza, você não tem referência, mas você vai se tornar referência para os outros. Pense dessa forma para você não deixar nada te desestimular, para te impedir de alcançar os teus sonhos, tá? Então agora eu vou te dar algumas habilidades que vão te ajudar, que vão contribuir para que você continue buscando pelos seus sonhos, mesmo que você não tenha nenhuma referência. Para você não desistir, mesmo nos momentos em que você se desmotivar, você retomar o seu eixo, você retomar ali o seu caminho e ficar firme nisso, até você ser o primeiro e até você ser a referência.
Aprender a se comunicar e se posicionar vai fazer total diferença na tua vida. Tu pode ter certeza disso do que eu tô te falando. Eu já falei diversas vezes, venho a fortalecer novamente, comunicação e posicionamento é a base para tudo. Para um bom vendedor, para uma pessoa que cria oportunidade, uma pessoa que conquista boas oportunidades, uma pessoa que faz a diferença na vida do outro, uma pessoa que ganha muito dinheiro, uma pessoa que constrói uma identidade nova, que reestrutura a tua vida, da geração toda da tua família. Então, foca nisso, em adquirir e desenvolver habilidades, e quanto mais estratégicas forem essas habilidades, mais você vai ter bons resultados na tua vida, em sentido pessoal e em sentido profissional. Então, foca nisso, comunicação e posicionamento, para tu aprender a falar com as pessoas, com qualquer e todo tipo de pessoa, para tu aprender a se posicionar na vida, a tu impor limites nas relações, a tu impor aquilo que tu deseja, aquilo que tu sonha, e associar isso às tuas conquistas e às coisas, às pessoas à tua volta. Então tu vai fazer isso, tu vai se posicionar para as pessoas, para o mundo, na sociedade, no teu trabalho, onde tu quer chegar. Então tu vai se posicionar. E se você quer ser criador de conteúdo, aqui pro digital também. Então, comunicação e a habilidade de se posicionar bem. Você não só fala bem em público, mas você também vai se posicionar bem. Ou seja, você vai usar da sua comunicação para prender a atenção das pessoas, para você aprender a estudar mais as pessoas e você falar sem medo, ou seja, se posicionar, dar sua opinião sem medo do julgamento, você falar sobre o que você pensa sem ficar com medo de que vão te criticar. Então, isso é crucial e foca em aprender a se posicionar e aprender a se comunicar bem. Isso vai mudar a tua vida. Com isso, tu já tá mais do que 90% das pessoas fazem hoje em dia e sempre fizeram. Então, se concentra em desenvolver habilidades. Buscar conhecimento continuamente, ou seja, você vai ser a própria referência que te faltou. Então, você, como eu falei, você não tem referência, então você vai ser a primeira referência para os outros ao seu redor, para quem te conhece, para quem vai te conhecer. Então, você vai criar uma imagem, um personagem que ele sirva de inspiração para você. Você pode criar um diário em que você vai relatando o seu processo de construção pessoal, profissional, tudo que você vem sonhando, e você pode ir conversando consigo mesma. Eu faço isso e tá tudo bem. É muito importante. Entenda que é outra habilidade, você conversar consigo mesmo, fazer reuniões com você mesmo. Isso vai mudar a tua vida, vai mudar a tua organização mental, vai mudar a forma como tu pensas e como tu executa no teu dia a dia. Faz total diferença para tu construir uma rotina boa, é você conversar consigo mesmo, é você ter tudo isso alinhado e buscar conhecimento diariamente. Não é só você, uma vez no mês, estudar alguma coisa, ler um livro. Tá tudo bem, se você conseguir ler um livro por mês, pensa que isso é quase 99% da população brasileira. As pessoas não gostam de ler no Brasil. Então faça aquilo que os outros não gostam de fazer, aquilo que as pessoas acham que é cansativo, que as pessoas acham que é chato. Lê sobre desenvolvimento pessoal, sobre comunicação, vendas, neurociência, marketing. As pessoas acham maçante, chato. E você vai ser essa pessoa chata então, porque você vai estar à frente dos outros. Você vai criar e vai se tornar a sua própria referência. E essa referência, ela estuda, ela aplica, ela desenvolve habilidades que ninguém quer desenvolver e que as pessoas sabem que é importante e tem preguiça. Então você não vai deixar a preguiça tomar conta de você, você vai focar em execução e você vai estudar, nem que seja 10, 15 minutos por dia, sobre um tema específico por mês. Esse mês eu vou estudar sobre comunicação. Aí você vai, estuda oratória. Como eu ressalto em todo vídeo aqui no canal, é algo que faz parte de quem eu sou, do meu posicionamento. Para você pegar esse conselho, comunicação é uma habilidade e ela deve e pode ser treinada. Não é só nascer assim, não. Se você está em um estado de timidez na sua vida, se você se considerar uma pessoa introvertida, tudo bem, você pode desenvolver a comunicação e se comunicar muito melhor que muita pessoa extrovertida, tá? Porque o segredo tá não só em falar, porque falar, qualquer um pode chegar e começar a falar, que nem uma metralhadora. Agora, você organizar suas ideias, seus pensamentos e falar com convicção, falar com confiança e falar com assertividade é muito diferente. Então, desenvolva esse tipo de habilidade, tá? Inclusive, eu criei o meu e-book,
que ele serve justamente para isso, para ser um guia para você que está buscando por evoluir a sua comunicação, desenvolver e entender que tipo de comunicador você é. E lá eu trago muitas dicas, muitos conselhos e muitas experiências minhas que eu trago aqui em vídeos também, mas de uma forma muito mais aprofundada. Ele é quase um diário, um caderno para você, porque ele é cheio de conteúdo, então ele vai ser muito útil para você. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, então você consegue acessar facilmente e você vai poder também participar da nossa comunidade. Eu tenho um grupo no WhatsApp em que é direto comigo, eu coloco lá todo dia conteúdo sobre comunicação. Vou fazer lives semanais também, então se você quer participar de forma gratuita o grupo, então você pode também acessar pelo link que eu vou deixar aqui no canal. Se você chegou até o final desse vídeo, você realmente é uma pessoa muito virtuosa, você é uma pessoa que você consegue facilmente se lapidar, e lapidar para o lado bom, desenvolver essas habilidades, foque nisso. Todo vídeo eu sempre trago ferramentas, eu trago formas de você melhorar aquilo que eu reconheço em nós e que a gente deve melhorar. Como eu falei, você precisa se tornar a pessoa que realiza os seus sonhos. Então busque por inspirações, veja nas pessoas que você consome conteúdo, comece a estudar essas pessoas e não só ficar vendo conteúdo para gerar dopamina no teu cérebro. Começa a consumir conteúdo com propósito. Então você vai analisar, por exemplo, uma das minhas inspirações é a Manu City, e nada a ver o nosso nicho de conteúdo, mas como pessoa, como profissional, como criadora de conteúdo, e eu analiso ela, o comportamento dela, a forma como ela pensa, a forma como ela cuida do dinheiro. Então eu vou anotando isso, eu vou aplicando na minha vida, eu vou desenvolvendo habilidades que fazem com que eu me torne a minha melhor versão. E é exatamente nisso que você tem que se concentrar, é em lapidar você, em fazer você evoluir, é você ir melhorando e não os outros. Esquece os outros. E não importa o quão grande seja o teu sonho, se ninguém ao teu redor alcançou, tu vai ser o primeiro. Tu vai servir de exemplo para os demais, tanto para os teus irmãos, para a tua família, para os teus pais, para os teus amigos, para aqueles que um dia já passaram pela tua vida e hoje não significam nada mais, porque são pessoas que não fazem parte do tipo de pessoa que você quer conviver e porque não aceitavam os seus sonhos, não aceitavam você e que te colocavam para baixo. Então se apega nisso, tá? Você vai ser o primeiro e você vai ser a referência. E as próximas virão de você. Então deixa aqui nos comentários para eu saber se, assim como eu, também você é a primeira da sua família, o primeiro a ter sonhos tão grandiosos e que às vezes eles parecem tão grandes para as pessoas que nós crescemos sendo e que hoje estamos nos tornando. E aqui é um espaço para a gente ter essa troca. Fique à vontade, me conte aqui aquilo que mais você sente que vem precisando de uma melhoria na sua vida, em sentido pessoal, profissional, comunicação, e eu vou ajudar você prontamente, porque é um espaço para a gente ter essa troca, essa comunicação, esse relacionamento. Então vai ser um prazer poder te dar qualquer conselho que já tenha me ajudado muito na minha vida. E novamente, muito obrigado por você ter estado até aqui. Foi um prazer, esse conteúdo aqui foi grandioso. Se você souber tirar bom proveito dele, você vai anotar e não vai só ver esse vídeo, e você vai voltar aqui novamente para você reassistir ele, tá? E se você gostou, obviamente deixe o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal para receber mais conteúdo sobre comunicação, desenvolvimento pessoal. E muito obrigada pela sua atenção até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.